A gente vai repercutir ainda esse movimento, né, de forte queda do petróleo dessa manhã. Para isso eu converso agora com o Telmo Ghiozzi, ele que é presidente da Abes Petro, que já está aqui comigo. Telmo, bem-vindo sempre aqui à nossa programação, meu querido. Bom dia, Débora. Telmo, vamos lá, né? Queda fortíssima que a gente tem agora na cotação do barril do petróleo. O que era de se esperar com o cessar-fogo realmente, que a gente já tivesse o mercado retirando um pouco do prêmio de risco na cotação desse barril do petróleo. Mas essa queda forte ainda não é uma volta à normalidade. Eu queria entender do seu ponto de vista o que o mercado está agora tirando, qual que é o prêmio de risco que está sendo retirado e qual que é o risco que ainda permanece. Porque a gente tem ainda, no final das contas, um petróleo na casa dos $94, o que é bem diferente ao que a gente tinha ainda no cenário do início da guerra, né? Sim, a gente estava oscilando em torno de 65, agora estamos oscilando em torno de 94 hoje. Acho que nas próximas 2 semanas teremos muita turbulência, porque vários recados serão enviados pelos Estados Unidos e pelo Irã sobre as condições desse cessar-fogo. Então, a cada recado, teremos outras flutuações como essa de hoje. Mas é pouco provável que a gente volte aos $65 nos próximos meses, porque os fatores continuam presentes, né? E agora temos uma mudança radical na cena, que é o controle sobre o Estreito de Hormuz é exclusivamente do Irã. E os Estados Unidos, eu já perdi a conta, mas eu acho que é a quinta ameaça que os Estados Unidos fazem e não cumprem, o que consolida o poder do Irã no Estreito de Hormuz e, portanto, sobre 20% da produção mundial de petróleo. Então, o Irã agora é o grande determinante dos preços mundiais de petróleo e precisamos ouvir e entender deles o que eles querem fazer com isso, com esse poder. Então, na tua visão, o risco que ainda permanece nessa precificação para a gente ainda ter o petróleo nessa casa dos 90 e pouco dólares ainda é o Estreito de Hormuz? Sim, o Estreito de Hormuz continua sendo determinante para esse preço, porque a qualquer momento, sob qualquer insatisfação do governo do Irã, o Irã pode fechar de novo o Estreito de Hormuz. E isso implica alguma coisa perto de 20% de escassez, de falta de petróleo no mundo, o que, portanto, faz de novo os preços subirem. Então, para que os preços baixem novamente, seria preciso que os Estados Unidos voltassem, começassem a manifestar um absoluto distanciamento do Oriente Médio e deixar, digamos, os mercados andarem mais ou menos sozinhos. E mesmo assim, ainda teríamos a ameaça do Irã, por alguma razão, não liberar totalmente o Estreito de Hormuz. Muitas variáveis ainda incertas e a grande novidade permanece: o poder do Irã exclusivo sobre o Estreito de Hormuz. Isso determina o preço de petróleo nos próximos meses, talvez anos. Na prática, Telmo, quanto tempo a indústria de petróleo leva, e também, inclusive, serviços, para voltar a uma normalidade? Eu te pergunto isso porque a gente já teve um alerta do próprio Departamento de Energia americano quanto à demora para que se tenha se restabelecido o fluxo de energia e, portanto, então, também a normalidade de preços. E aí eu estou falando da cotação do barril do petróleo, de fretes, de rotas logísticas. Pela tua prática, pela tua experiência, quanto tempo leva para o mercado conseguir se restabelecer ou retomar operações? Eu acho que em 1 a 2 meses, se nada mudar, volta ao fluxo normal de escoamento de petróleo. A produção não vai sofrer muito. O Irã não sofreu ataques brutais sobre sua infraestrutura de produção, nem os outros países que usam o Estreito de Hormuz para escoar a sua produção. Então, não temos um grande problema de produção. E o problema de escoamento, de logística, é solúvel em 1 a 2 meses. Os navios que estão, digamos, engargalados pelo Estreito de Hormuz, em poucas semanas, 1 mês ou 2 meses, estarão circulando novamente. Podem estar circulando normalmente novamente, porém, mais uma vez, as 2 próximas semanas serão críticas para entender isso. As próximas 2 semanas, com esse cessar-fogo, os recados do Irã e dos Estados Unidos vão determinar se esse fluxo retorna à normalidade.
Não temos nenhum indício disso ainda. Ontem, na declaração do Irã após a declaração dos Estados Unidos de um cessar-fogo, o Irã deixou claro que quem vai controlar sou eu, são as minhas forças armadas. Então, nós não sabemos ainda como que o Irã vai fazer esse negócio do pedágio, de alguma maneira controlar. Então, é difícil saber ainda. A produção não tem problema. O problema está no escoamento da produção. Então, muito dependente ainda do Irã, dos Estados Unidos, nas próximas 2 semanas. Telmo, a gente tem, obviamente, uma grande comemoração, né, por essa trégua, que é mais do que bem-vinda, né, que realmente é positiva nesse momento. Mas a trégua é temporária, 2 semanas. A gente pode ter tudo sendo realmente resolvido para um acordo de paz estabelecido, ou nada sendo resolvido e aí a gente tendo novamente esses preços disparando. Mas como que fica a situação das empresas de energia, principalmente, durante essas 2 semanas? Como negociar preço, como precificar frete, como precificar custos? Como que as empresas fazem para poder conseguir driblar uma situação tão incerta como essa que a gente ainda tem? Simplesmente para operações? O que as empresas devem fazer? Bom, não podem parar as operações e essa é a magia dos mercados. Ninguém sabe, ninguém consegue controlar como é que essas coisas acontecem. Mas os grandes compradores e os grandes vendedores estabelecem os seus preços com um bocado de especulação, com um bocado de, digamos, bola de cristal educada, que já viveram situações de incerteza similar antes, e em cima dessa experiência anterior, estabelecem lá as suas estratégias e constroem os seus preços. Isso acontece a todo segundo, a todo minuto, todo momento está mudando. E vamos continuar assim. Nas próximas 2 semanas, a cada recado do Irã e a cada recado dos Estados Unidos, ou a cada recado do Paquistão, os agentes de mercado vão alterar marginalmente, residualmente, ou significativamente os seus preços. Isso vai acontecer muito rápido nas próximas 2 semanas, com muita frenesi, como já disse aqui antes, e os mercados eles não explicam para ninguém como é que fazem, porque provavelmente também eles não sabem como fazem. Muitas incertezas, muita especulação e muita ação em cima de experiências parecidas anteriormente. Porém, note bem, os fatores geopolíticos essenciais que estão por trás desse conflito continuam presentes. O conflito do Irã contra Israel, contra os Estados Unidos e vice-versa, continua presente. Portanto, os grandes fatores dessa instabilidade continuam presentes. Nada vai mudar tão rápido. Em 2 semanas não se resolve um conflito de 50 anos. A gente está falando muito aqui sobre o efeito no petróleo, mas a gente também tem o efeito sobre os seus derivados, né? Inclusive, recentemente, a gente vem falando bastante sobre questão de custo de gasolina, querosene de aviação, enfim, existem também os derivados e o efeito, né, de tudo isso para os derivados. Com essa trégua de 2 semanas e com o barril do petróleo sofrendo essa queda forte agora, a gente também pode esperar uma queda no preço de derivados? Ou você acredita que durante essas 2 semanas isso não deve ser modificado diante das incertezas? Acho que vão haver modificações nos preços dos derivados, diesel e querosene, mas mais do que variações de preço, o que houve agora foi um alerta similar ao que vivemos durante a pandemia de Covid, que aprendemos que não é possível existir um país com segurança sem ter fabricação própria de seringas, máscaras e vacinas. Hoje, aprendemos da pior maneira possível que não é possível um país conviver sem ter produção endógena, interna, de derivados e de combustíveis e de outros insumos para a produção. Então, certamente o Brasil vai ter que adotar uma estratégia diferente com relação à produção de diesel, de querosene, de fertilizantes, e parece que o governo está indo nessa direção, de internalizar, voltar a internalizar a parte dessa produção. O alerta foi esse. Teremos turbulência nas próximas semanas, mas certamente teremos nos próximos anos um redirecionamento do governo para a importância de ter produção interna. Não importa se é da Petrobras, se é estatal ou se não. É preciso ter produção interna para evitar escassez e evitar flutuações de preço muito abruptas, muito bruscas. O alerta não vai se resolver nas próximas 2 semanas. O alerta é: o Brasil, como qualquer país, precisa internalizar a produção desses insumos fundamentais da sua
sua rotina de atividade industrial e econômica. Perfeito, quero muito agradecer Telmo Ghiozzi, que é presidente da Bespetro. Muito obrigada, meu querido, pelo seu tempo aqui conosco. Boa quarta-feira para você e até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Até uma próxima. Até mais.